Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida, estou com a Fernanda Siciliano aqui, num formato diferente, meio de podcast, e vamos tentar falar, ela vai falar sobre a medicina chinesa e os sentimentos. E as emoções. Desculpa. A Fernanda é fisioterapeuta, ela fez o meu curso de auriculoterapia há milhares de anos atrás. Em 2012. 12, foi 10 anos. Nossa. 10 anos. Foi na outra clínica, né? Foi. Nossa. E depois ela fez cultura, ela veio falar sobre low pressure fitness já. Eu vou colocar o link em algum lugar aqui. E sobre diástase, essas coisas. E agora vai falar sobre medicina chinesa. Que é mais minha área, né? É mais sua área? É, desde 2016 atendendo. Ah, entendi. Acupuntura, então. É que o legal da nossa profissão é que você vai fazendo, você vai testando outras coisas, a gente não fica no mesmo, né? Não tem como, né, Tia? É legal, a gente vê uma coisa legal, vai ver. E E esse é um assunto que eu falei para algumas pessoas que falam, nossa, que legal, quero ver. Então já tem uma cobrança aí pra você falar bem direitinho. Aqui. Maldade isso, lá no primeiro momento. Logo no começo, deixa eu colocar a câmera aqui para pegar mais você. Aí. Pode falar. Para iniciar a nossa conversa, eu acho importante falar a nossa evolução da nossa espécie. A evolução da nossa espécie desde os nossos ancestrais, antes da gente se tornar o Homo sapiens. Para melhor entendimento de como a gente se foi desenvolvendo no decorrer do tempo, no decorrer de cada época, para entender a questão da nossa cognição, onde foi desenvolver o homem, né, foi desenvolvendo a inteligência, a interação humana e o desenvolvimento dos canais energéticos, dos sistemas energéticos, para chegar na questão das emoções. Entendi. Então, os nossos ancestrais lá atrás, que eram australopithecus, eles não tinham a parte cognitiva, então eles não tinham a cognição. Eles eram movidos através do instinto. Entendi. O que era o instinto? Era o sentimento de medo e de raiva. Então, esses são as duas emoções iniciais, as duas emoções primitivas que a gente tem até hoje. Entendi. Tá? Então, mas nesses nossos ancestrais já tinha o sistema energético desenvolvido por conta desse instinto que eles tinham. Tá? E daí com isso foi desenvolvendo o sistema energético, foi aprimorando o sistema energético. Conforme foi evoluindo a espécie, a gente vai ter o Homo erectus, que foi quando a vida do Australopithecus ficou muito pacata e eles precisavam se deslocar de um local para outro para questão de alimentação e tudo mais. E com essa movimentação deles, eles precisaram ir se desenvolvendo em algumas questões. Questão da postura. Então a postura ela foi ficando um pouco mais elevada, foi ganhando essa questão do medo, dessas primeiras emoções aí, que é o medo e a raiva. Então o medo ele tinha uma postura mais fechada, mais curvada, então desenvolveu a postura ereta. Para eles se locomoverem, como que eles iam fazendo? Para ter essa postura de elevação da coluna, então eles começaram a desenvolver a marcha bípede. Então foi ficando mais nos dois apoios. Então foi passando de 4 apoios para 2 apoios. E tem a questão do desenvolvimento dessa postura, eles foram tomando mais coragem para enfrentar as coisas. Então, essa postura mais elevada despertou o sentimento de coragem neles. Entendi. Que daí dá a coragem de enfrentar, eles foram ficando mais altos, maiores,
mais elevados do que os inimigos deles. Sim. Que eram provavelmente outros animais, outras espécies. Legal. E com isso foi despertando, foi tendo o estímulo da dopamina, que é o neurotransmissor que dá o prazer e sensação de bem-estar, né? o poder da imagem. Poder da imagem? É. A gente vai falar mais pra frente. Tá? Tem sobre o poder da imagem. Tem. Isso daí é só uma introduçãozinha pra entender como que a gente vai chegar no corpo humano, no homem que a gente é hoje. Então, quando tem o desenvolvimento completo da cognição, que é esse processo do o enfrentar o inimigo, subir em árvores para tanto para fugir quanto para pegar alimentos que estavam mais no alto, que antes eles eram no baixo. Sim. Eles não tinham a questão do impulso, não tinha a postura ereta, então eles só se alimentavam naquele terreno. Na altura, E tinha a questão do medo, né? De ir para um lugar, de subir. De ir para o desconhecido. Isso foi desenvolvendo através da elevação, que eles viram que eles conseguiam enfrentar aquele momento, foi desenvolvendo outros sentimentos que despertavam o impulso. O impulso é através do sentimento de raiva. Entendi. Que eles tinham um impulso. A gente vai falar disso daí um pouquinho mais pra frente. Então, depois que ele desenvolve, que essa espécie, o Homo erectus, começa a desenvolver a cognição, que é esse entendimento do enfrentamento, de melhora da alimentação, ele vai evoluir para o Homo sapiens, que é o que a gente é hoje. Tá? Que daí vai ter a capacidade de caçar, de sentir e do pensar, tá bom? Então, entendendo... Não, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Tá, vamos lá. Então, a gente vai ter o corpo humano. O que é o corpo humano? É uma estrutura física que vai ser... que é um modelo do sistema energético, que essa energia vai circular no nosso corpo, que vai manter a nossa estrutura física. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, os chineses que começaram a estudar essa questão energética, essas energias. Então veio lá da medicina oriental. Sim. Eles começaram a perceber a questão da energia oposta, que entra o dualismo, que é a energia do Yin e do Yang. Então, essas energias elas precisavam interagir para a gente sobreviver, que foi o que eu acabei de dizer. A energia negativa com a positiva, elas precisam interagir para a gente ter a energia no nosso corpo. E isso para qualquer coisa, para uma plantinha, para uma árvore, para a terra, tudo, a gente tem os polos opostos, né? Aí é a parte que eu mais sei, ficou mais fácil. Então, se a gente não tem a interação desses opostos, a gente não tem vida. E biologicamente falando, a gente tem o homem e a mulher. O homem é o Yang e a mulher é o Yin. O feminino e o masculino. O feminino é o negativo e o masculino é o positivo. Sim. Então, o masculino e o feminino precisam interagir para ele ter a questão da reprodução e perpetuar essa espécie. Sim. Então, para tudo, o animal, a flor, a planta, tudo tem que ser o fator masculino e o fator feminino para ter a interação e essa planta, o homem, qualquer coisa, se reproduzir. Gerar uma nova vida. Perfeito. Isso. Então, o Yin e o Yang vai ter uma formação de um campo energético ali. Sim. Que vai fazer parte da nossa estrutura celular. Tá Bom? Tem alguma dúvida? Não, tá ótimo, tá ótimo.
Tô ansioso para o que vai acontecer. Vai falando. Então vamos lá. Segundo esses chineses que estudaram a questão do dualismo, que identificaram isso, se só tiver uma ideia unilateral, se nunca observar o lado oposto e não tiver a interação desses opostos, não vai ter uma certa preparação para a vida, vai ficar uma coisa estagnada ali. Entendi. Então, se o meu temperamento, para ele conseguir ficar em equilíbrio, eu preciso interagir com as pessoas, com um pensamento, com uma ideia e até mesmo um outro temperamento para ter a percepção de entender, de escutar, interpretar, conseguir criticar essa ideia oposta, essa ideia diferente da minha, qualificar se é adequado ou não para eu ter uma resposta, para eu concluir. Eu concordo com isso, não concordo com isso? Entendi. Entendeu? E não e com isso eu vou conseguir estimular a minha inteligência. Se eu tenho uma ideia unilateral, eu não tenho o estímulo dessa inteligência. Eu não consigo. Como que eu posso dizer? Você não consegue evoluir se você tem só a sua ideia. Só a minha ideia. Se eu conviver só com pessoas que tenham a mesma ideia que eu, não colocar uma coisa diferente ali para fazer com que eu pense, para eu criticar alguma coisa, não criticar a pessoa ou criticar aquela ideia, sim, mas criticar, será que eu tô realmente certa? Será que eu realmente tô errada? Sim. Ter pontos a serem levantados para estimular a minha inteligência. Entendi. Tá? Você me ensina chinês, essa parte eu lembro. Essa parte eu lembro, você me ensina chinês, né? Você trabalha os 5 elementos e tal, cada um faz um, isso eu lembro, isso eu lembro. Chegando já onde eu quero, vamos lá. Então, quando se tem apenas uma ideia, escuta as pessoas e concordam com você, não vai ter a interação desses opostos. E não vai ter a produção da inteligência e a gente vai ficar ali na questão do insucesso. Sim, isso é muito nosso, né? Se a gente ficar o dia inteiro, é o que tá o fenômeno da internet, não fica só na bolha, você vê só coisas de gatinho, só aparece vídeo de gatinho pra você acha que o mundo é só gatinho. Aí aparece um cachorro, você acha horrível. Vamos dar um exemplo mais difícil. Sim. Mas a gente também, se até está conversando uma coisa difícil, tem que conversar com uma outra pessoa totalmente fora, quanto mais fora for melhor, você vai ouvir críticas. Com certeza. Provavelmente porque tá fora do seu negócio. E aí você tem que absorver essa crítica, pensar pra ver se isso funciona pra você. Tô adiantando muito ou não? Não. Pra pensar se isso funciona pra você ou não, porque ela pode ser uma crítica que vai te ajudar, ou pode ser uma crítica que não vai te ajudar, mas se você pensar, tá bom. Então, dentro do corpo humano, a gente vai ter a estrutura física, as células, a energia, o temperamento e a consciência. Tá? Que vai construir um ideário que vai partir para a minha manifestação das emoções, dos sentimentos, do meu temperamento, tá bom? Então é isso, nessa parte. Essa é a introdução. Tá? Essa é a introdução. Então, o nosso sistema energético ele vai ser formado por meridianos. O que são os meridianos? São os canais que a energia vai passar, que a energia vai fluir. Sim. Além dos meridianos, a gente vai ter os acupontos, que vão ser as estações de informação dessas energias, que vai estar estrategicamente localizado em todo o nosso corpo. Então, a medicina chinesa, há mais de 3.000 anos, ela vem estudando essa questão do Yin e do Yang, tá? Que vai associar com os elementos da natureza. No total, a gente tem 5, que é o elemento metal, a madeira, a terra, a água e o fogo. Perfeito. Bom? Então, cada um vai estar interligado e vai funcionar cada um do seu modo. Apesar deles estarem interligados, eles vão funcionar cada um do seu jeitinho ali. Eles funcionam dependentes e interdependentes. Alguma coisa parecida com essa frase. E eles vão estar associados com os órgãos e as vísceras. Sim.
Então, o elemento metal vai ser o pulmão com o intestino grosso. O elemento madeira é o fígado com a vesícula biliar. Aí a gente parou na terra, né, que é o baço pâncreas e o estômago. Sim. A água, o rim e a bexiga. O fogo, o coração e o intestino delgado, tá? Então, o nosso corpo, ele vai reproduzir essas informações, que elas são através das informações primordiais, que são o yin e o yang, tá? Então, o falar mais alto de uma pessoa é uma pessoa mais yang, ela tem mais energia yang dentro do corpo dela. Sim. E aquela pessoa que fala mais baixo é uma pessoa com energia mais yin. Sim. Tá? Então isso, na questão da avaliação de um paciente, a gente observa como que esse paciente ele chega falando, se é uma pessoa que fala mais alto, se é uma pessoa que vai falar mais baixo. Então já começa aí a questão das características dessa pessoa que a gente vai colocando na avaliação para determinar um tratamento para ela. Tá? Independente da queixa desse paciente. Tá bom. Então, quando a gente tem o medo, há uma informação dentro de nós que vai ser a insegurança. Tá. Então, se eu tenho medo, eu tenho a insegurança. Sim. O medo surge porque a gente é ameaçado. Então, é a emoção lá de trás, o instinto, né? Então, se tem uma ameaça, eu vou sentir medo. Sim. E o medo ligado à insegurança que faz ligação com a dúvida. Então, se eu me sinto insegura, eu vou ter dúvidas. Tá, vamos pensar num exemplo disso. Eu tenho medo de anatomia e resolvo fazer fisioterapia. Aí eu vou um dia no laboratório de anatomia e fico com muito medo do que tem lá. E aí eu estabeleço uma dúvida se a fisioterapia é bom pra mim mesmo, se é isso que eu quero mesmo fazer na minha vida. Pode ser. Porque a dúvida, ela vem com o objetivo de proteger você do medo. E se eu falar que a fisioterapia não é pra mim, que pra mim é advocacia, eu não preciso mais passar no laboratório de anatomia. Será que é isso? É isso que a gente não sabe, né? Liga pro Fabrício. É que é difícil, assim, pra mim é fácil entender isso, mas ao mesmo foi o que eu te falei, tipo, é muito difícil, é muita coisa, assim. Eu sei. E é difícil externalizar, tipo, se um paciente vem e traz a queixa, é muito fácil, tipo, falar, ele tem dúvida porque ele tá sentindo medo. Porque ele vai contando o caso dele, você vai identificando. Mas agora, trazer um exemplo assim, tipo, é muito mais difícil. Sim. Mas eu acho que essa questão da fisioterapia aí, tipo, ou vamos supor, surgiu um negócio pra eu abrir. Tá, abrir seu próprio negócio. Abrir uma oportunidade de eu abrir meu negócio. Sim. Eu tenho medo. Sim. Eu vou sentir medo. Sim. E daí vem a dúvida pra tampar esse medo. Se esse negócio vai ser bom pra mim ou não. Se você vai conseguir pagar o aluguel. Eu vou conseguir fazer com que esse negócio, esse empreendimento vai funcionar ou não? Será que eu sou boa o suficiente para ter meu próprio negócio ou não? Entendi. Eu acho que é meio que nesse sentido, assim. Sim, mas aí assim, como sempre, todo sentimento, aí agora tá viajando na maionese. Todo sentimento sempre vai ter a pessoa que pode ver foi o que você falou. Quando você dá numa pessoa, quando você vê em um paciente que tá só você e ele conversando, você faz algumas perguntas que você consegue direcionar e você fala, é quase certeza que é isso. A gente nunca vai ter 100% de chance. Sim, a não ser que a pessoa chega e fala. É 1 em 1 milhão que chega com 100%. Mas 90% você já consegue ter uma certeza, né? Mas agora, nesse seu exemplo, o que eu pensei? Mas será que ela não está fazendo um planejamento, que é uma coisa positiva? Sim. Que a dúvida dela não é uma dúvida pertinente ou não? Esse é o lance. Acho que a gente tem que saber quando que a dúvida caracteriza colocar como se fosse encobrir o medo ou quando é uma dúvida pertinente. Sim, a gente vai falar mais pra frente.
Então tá bom. Não, mas bom mas é nesse sentido, Tá, beleza. tá? Então vamos seguir, eu vou ficar quieto. Não. Cadê? Então, através da observação da postura e da marca de expressão, vai conseguir entender se é dúvida, medo ou insegurança e determinar o tratamento adequado. Ah, entendi. Usa as expressões faciais enquanto a pessoa está conversando. Isso. Ou a pessoa, principalmente em pessoas mais velhas, que já tem os vincos marcados. Uma pessoa nova não. E hoje em dia, com essa questão de Botox, preenchimento, skincare, dá uma tapeada, dá uma camuflada nas expressões, né? Então, entendi, não vai ter nisso. Mas em uma pessoa mais velha que chega logo de cara na sua clínica, no seu atendimento, já dá para ter essa percepção de como ela tá, antes mesmo dela falar qualquer coisa. Sim. Tá bom? Então, as marcas de expressão, a marca de expressão na testa será medo associado com os olhos e a boca abertos, tá? Na dúvida, a extensão do corpo sem nenhuma rotação. Então, quando o corpo gira para a lateral, a interação rim, fígado, bexiga e vesícula biliar. Ou seja, a dúvida está interagindo com a indecisão. Então o Fabrício misturou a medicina chinesa com aquele negócio de o corpo fala. Isso. Beleza. E tem uns neguinhos que faz de mímica fazer, ver se a pessoa tá mentindo ou não. Tá, beleza. Essa questão de mentindo ou não sei. Não, mas ele acho que usa, ele comentou, acho que do Corpo Fala, desse livro. Aquele livro é fantástico, deve ter algum lugar. Ele indicou pra gente ler. Eu sinceramente não li, mas... Não, ele é bem básico, mas ele deve estar ou tá aqui ou tá em casa. E na postura da raiva vai ter uma inclinação com rotação. Seria assim? Talvez. Ou assim, né? Fica bacana. Tá. Que aí se a raiva tem a ver com o ombro, vai ter que mexer no ombro, vai ter a ver com a rotação, beleza. Então, a essência Rum, que é do fígado, tem ligação direta com a intuição, por conta da raiva lá de trás. Tá? Que é a capacidade de captar a informação do ambiente e trazer para si, assim adentrando na esfera cognitiva, tomando consciência e estimulando um comportamento que vai ser a decisão. Sim. O fígado pela chinesa é a capacidade de planejamento. De planejamento. Tá, beleza. Tá? Ele falou com outras palavras, mas é isso. Tomar uma decisão, né? Ter a consciência e conseguir identificar. Isso é pertinente ou não para mim. Isso. E daí eu tomo a decisão. É uma decisão consciente, não impulsiva. Não impulsiva. Já é mais evoluído. Tá. E daí a questão da decisão ou indecisão tá ligado com a vesícula. Tá. Que quando a gente trabalha a questão de indecisão, são pontos de vesícula. Então, a decisão está ligada à capacidade de ter dúvida. A dúvida de ter dúvida, porém, conseguir avançar. Tá. Tomar a decisão para fazer o que é preciso. Há uma relação direta com pensar, fazer e falar a mesma coisa. Tá, pensar, fazer e falar a mesma coisa, beleza. Então, o componente coerente inicia-se pela intuição, decide, planeja e executa. Tá. A incoerência vai levar à raiva, só que antes de ter a raiva, vai ter uma frustração. Por quê? Tá. Se eu tenho uma intuição, decidi, planejei, mas executei algo que não estava dentro do meu planejamento, vai ser uma ação incoerente. Sim. Então, e daí não vai dar certo, porque eu fugi do meu planejamento.
Sim. Então, primeiramente eu não vou ficar com raiva, eu vou me sentir frustrada. Sim, depois tá, entendi. E futuramente ela vai sentir raiva. Sim, a raiva Eu tô tentando pensar em mim, eu não posso pensar só em mim, né? Não, tem que pensar no Se outro. eu erro, eu não sinto raiva, né? Eu falo, Mas tem gente que fica com raiva, que daí sim. explode. Sim. Por exemplo, se eu tô falando, vou planejar fazer isso aqui. Tá errado, eu falo, tá bom, poderia acontecer. Tá, porque aí na minha visão, a raiva não seria tão predominante nesse aspecto, seria em outro, sei lá. E daí, quando tem a frustração, essa frustração ela não vai ser uma insatisfação. A frustração está mais relacionada à tristeza, que é o elemento metal. Sim. Então, ficou claro? Tenta dar um exemplo disso aí que não ficou muito claro. Vamos supor, eu estou construindo uma casa, tem Sim. todo o planejamento e tal. Sim. Aí deu algum problema que te deixa insatisfeito com a obra, como sempre acontece. Tem que ter, né? Senão... Às vezes não está nem ao seu alcance de resolver, mas saiu do seu planejamento. Sim. Isso vai te gerar uma insatisfação Sim. naquele momento. Sim. Mas nem sempre você fica com raiva ou frustrado, mas você fica triste. Tá, entendi. Por não estar acontecendo dentro do plano, planejou. dentro do prazo que você estava esperando. Sim. Nem sempre também você vai se sentir frustrado. Não vem um sentimento de frustração, mas você fica triste. Sim, concordo. A tristeza ela vai predominar em qualquer situação. Sim, se o negócio não sai como eu quero, eu fico posso triste. Triste e insatisfeito, ou triste e chateado, triste e raiva, mas você vai ficar triste, você vai ficar. Tá. Ao analisar a frustração, vai observar os cantos da boca. Então, vai colar os lábios, formando umas covinhas no final do bigode chinês. É aquele idoso frustrado que tem a boca. É bem característico. Tem alguns idosos que tem bem um furinho assim. Forma bem o vinco do bigode chinês, que está relacionado também com a preocupação. Já na insatisfação, os cantos da boca vai cair, formando um vinco mais na direção do queixo, que é aquele a marca de marionete. Então, a raiva vai ser recepcionada pelo fígado. A irregularidade do fígado faz com que o Yang Qi vai subir. Irregularidade? Irregularidade. Então, se eu tenho a raiva, eu vou ter uma explosão de energia. Uma explosão. Vai subir e vai subir a energia. Sobe, E a raiva se mostra com uma postura de rotação, elevação dos ombros e corrugador do supercílio com vinco diagonal na direção da base do nariz. Então, as marcas de expressões bilaterais na glabela pode ser raiva ou preocupação. Que é aquela vertical. Isso. Na raiva, faz uma curvatura como se fosse uma vírgula. Então, vai ter aquele vinco. Não vai percorrer toda a sobrancelha, mas parece mesmo uma vírgula, assim. E na preocupação, ela vai ser um retinho. O retinho eu achava que era fígado. O retinho é baço pâncreas, que é a preocupação. Sim. E a vírgula, quando tem um contorninho do começo da sobrancelha, é a raiva associada. Eu aprendi errado, né? Faltou a gente falar da marca de expressão da preocupação. Então, o bigode chinês, que vai normalmente estar relacionado com a preocupação, ele talvez não seja uma preocupação, mas está sendo causado pelo sorriso. Então tem que avaliar a persistência dessa marca que vai se surgir apenas quando sorri. Se for quando só sorri, não é preocupação. Não é preocupação. Se for
normal. Se a pessoa tá parada, assim, sem expressão nenhuma, mas ela tem o vinco, é por conta da preocupação. Vamos para a ansiedade agora. Sim. A ansiedade, ela vai ter uma relação com uma ânsia pelo futuro. Tá. Uma ânsia do futuro. Então, é muito futuro dentro do presente. Tá. E essa ânsia vai ser uma emoção oferecida pela euforia. Essa euforia, ela é uma instabilidade emocional que vai oferecer uma causa para ansiedade. Uma instabilidade emocional que vai gerar mais ansiedade. Então a pessoa fica eufórica, que é o estado, né, de futuro, no presente. E ela vai gerar cada vez mais... É um ciclo vicioso negativo, né? Sim. Tá, beleza. Se eu não cuido dessa euforia, eu vou estar alimentando mais ainda essa ansiedade. Beleza. Então, a instabilidade emocional é uma porta para a euforia que vai desencadear a ansiedade. Tá. Na instabilidade emocional, a pessoa fala muito e fica avermelhada. Na euforia, a pessoa vai se agitar e a face vai mudar, apresentando risada tensa que não dá pé de galinha, ou seja, não há compressão do orbicular do olho. A pessoa vai falar alto, mas não tem marcas de expressão. Você já viu uma face de uma pessoa eufórica? Nunca vi. Pega nisso assim. Ah, que legal! A pessoa não tem nenhuma marca facial, assim, ela não tem nenhuma expressão. Dá a impressão que é falso, né? É. Que não é um sorriso verdadeiro. É um sorriso tenso, tipo. Então, além do sorriso tenso, vai ter uma elevação da pálpebra, o olho não fica arregalado e se ficar é porque tem o medo associado. Eu pensei no medo. Eu não consigo fazer isso. É difícil. Mas uma pessoa eufórica, ela tem a fisionomia característica. Entendi. Você vê que aquela pessoa está em estado de euforia. Entendi. É uma face característica, assim. Interessante. Vamos pegar essa informação, vamos levar. E então, quando essa pessoa eufórica tá com o olho arregalado, lembra, tem os vincos, as rugas da testa e o olho arregalado, sobrancelhas erguidas, vai estar associado com medo. E o sorriso? E o sorriso sem os pés de galinha. O calor, ele está relacionado com a ansiedade, sendo configurado em 2 tipos de marcas de expressão: as linhas longitudinais no centro da testa e uma expressão como se estivesse sempre rindo. Então, não são aquelas linhas inteiras, são algumas linhas que ficam só aqui bem no meio da testa. Eu nunca vi isso. Tá. Com a ansiedade... Eu vou depois que eu na internet vejo. É que é difícil encontrar uma pessoa só pura ansiedade, sem ter medo relacionado. Você pode encontrar uma pessoa ansiosa, mas sem estar eufórica. Sim. Mas ela provavelmente tem medo associado ou raiva associado, principalmente por conta do futuro, né? Medo do futuro. Sim. O ansioso tem muito medo do futuro. Sim, porque ele só pensa no futuro. Porque ele só pensa no futuro. Se ele só pensa lá, ele vai ter medo lá, vai ter raiva lá. Então o medo está sempre associado, pelo menos na maioria das pessoas. Sim, sempre na maioria, sempre tem que avaliar cada caso. Cada caso é um caso. Então, as emoções fazem parte do nosso cotidiano, causando alguns problemas fisiológicos. E as emoções, em níveis energéticos, elas vão estabelecer um padrão vibracional nas estruturas energéticas dos órgãos.
Então vai ter alteração na energia daquele órgão responsável por essa emoção. Tá. Então vai estar em desequilíbrio esse órgão. O que a gente tem que fazer com a acupuntura, por exemplo? Equilibrar o órgão. Equilibrar o órgão. Sim. Tá? Perfeito. Então, tem-se padrões de desequilíbrio sendo instalados por emoções criadas por conflito interno. Sim. O que é esse conflito interno? É algo mal resolvido, tendo uma relação direta com aquilo que dói e não quer se resolver. Então, a pessoa tem alguma coisa, algum fato que aconteceu na vida dela que está mal resolvida e ela não quer entrar nisso daí. Ou ela não sabe como resolver, será? Não sei, também cada caso é um caso. A maioria das coisas não querem resolver, A maioria das né? coisas a pessoa fala, eu ouvi, aí já acabou, já esqueceu, né? Isso é o mais comum. Igual em terapia, tem muita gente que não traz o que A dói, bomba, o real problema, fica só porque no- dói. É. Porque dói mexer naquilo, então ela não quer resolver. É. Então, Ela se a queria gente- resolver sem passar pelo sofrimento. sem passar pelo sofrimento. Então, o agente emocional produzido pelos conflitos íntimos, dados por algo mal resolvido, vai criar um ambiente para que a patologia física seja causada, sendo que essa patologia vai receber influência direta das emoções. Tá. Então, lembra da emoção lá atrás? A lombar está relacionado Com medo. com medo. Sim. Uma pessoa que tem hérnia de disco na lombar, essa hérnia de disco pode ter sido desenvolvida por conta de um medo, por conta de algo que aconteceu na vida dela e desencadeou Sempre isso. vale a pena investigar. Então, Só falar uma spoiler pra câmera, a gente sempre avalia, cada caso é um caso, né? sim. Às vezes o cara tava jogando futebol, levei um carrinho, caí de costas, tem uma hérnia por causa de medo? Não. Não. Você tem que ir perguntando pro paciente. Com certeza. Tá? E Mas aqui a gente tá falando diretamente relacionado às a parte emoções. emocional, Mas sim. cada caso é um caso. É. Não vai falar, tenho uma vértebra quebrada porque eu tinha um medo. porque Tenho um medo. Não é. Eu jogo basquete, sei lá, vôlei o dia inteiro e meu ombro tá ferrado porque eu tenho raiva. Não, você Não. jogou vôlei a vida inteira. Então assim, é sempre bom falar isso porque a pessoa leva no extremo. Não. Sempre cada caso caso é um caso, cada paciente é um caso. Isso. E tem que ser avaliado. Você tem que abordar os dois aspectos. Com certeza. Obrigado, Ferzinha. Eu que agradeço. Volta de novo, tem mais 3 livros para você trazer aqui para ler. Você escrever 200 páginas. Eu vou colocar aqui o contato da Fernanda e aí vocês... Qualquer dúvida, se quiser agendar a sessão de acupuntura. Ela atende em Campinas, ela faz um monte de coisa, ela é excelente, vocês vão adorar. Obrigada. Então é isso. Obrigado, um abraço e sucesso. Até mais. Como que você faz uma avaliação? Eu sei que a avaliação de acupuntura você vai conversar com o paciente, a gente não, por isso que a pessoa quando faz a avaliação fala, gente, eu uso só uma folha de papel. Eu não uso um questionário. Se você usar um questionário, eu tô perguntando seu nome, eu gosto de olhar pra pessoa, ela conversa, depois eu falo, espera um pouco, eu escrevo o que eu tenho que escrever. Sim. E eu volto pra prestar atenção no rosto da pessoa. Eu sempre levei em conta as expressões faciais, não nesse nível, né? O que mais que você usa, assim? Tem bastante coisa da biotipologia, né? Tá. Gosto bastante desse livro aqui que fala da biotipologia, tipo, características de cada elemento. É aqueles 4 tipos? Não, são 5 relacionados com os elementos. Aí, tipo, tem o fogo, que é ruivo, nananã, daí tem fogo com metal, tem a contagem. Tipo, é bem complexo. Ixi, parece que é chinês só, né? É. Tem uma biotipologia de um cara que deve estar em algum lugar no livro aí também, que ele fala que são 4 tipos. Mas eu acho. Tá. É gostoso separar a pessoa, né? Era físico. Tem um lance de comida? Que não pode comer porco, não pode comer porco? Não. Não, tá. Né? A constituição fisiológica... então não vamos nem gravar essas merdas. Mas a constituição fisiológica que a gente fala lá do negócio é... Deixa eu terminar aqui depois a gente conversa. Acho que é isso, né? Da avaliação. A biotipologia
Tem a questão da avaliação Tá. também, mas eu uso muito a questão do... pego uma folha de caderno em Sim. branco, vou anotando tipo, tudo que o paciente vai trazendo e pergunto as irregularidades, assim. E vou tentando ver, é deficiência, é excesso... Tá. Essa é a parte de... Eu gosto muito a gente tem que confiar muito mais na gente, né? No que a gente acredita, no que a gente percebe. É muito mais sutil do que físico. E tem muita gente, assim, acho que principalmente depois do Covid, veio uma mistureba, assim, que é difícil de pontuar, é deficiência só disso, é deficiência só Tá mais amplo? daquilo. Tá uma mistureba boa. Qual que é a graça de ser mais fácil, né? Então... Fê. Porque daí você não sabe se é por conta do Covid, se foi porque a pessoa teve Covid ou não, já era característico dela. Às vezes a pessoa nem sabe. Questão da ansiedade, por exemplo. Entendi. Questão de depressão. Entendi. Que foi o que mais aumentou de casos, né? Sim, não. A psicólogo tá lotado de clínica por causa disso. Psiquiatra. Porque não tem, todo mundo tá meio... Não é doidinho, não é a palavra correta, todo mundo tá meio com problemas emocionais. Eu vou falar a palavra. Distúrbio emocional. Distúrbio emocional, tá muito evidente. Desequilíbrio emocional. Eu sabia que você não tem até dificuldade pra detectar qual que é. Sim. Que legal. Ai, que foda. Então, você não sabe, a pessoa já era ansiosa? Ou foi o Covid? Tipo, a pessoa teve o Covid, teve porque o Covid afeta totalmente Tem aquela Covid longa, né? A questão energética Você do tá nosso falando corpo. do Covid ou da pandemia? Do Covid. Das pessoas que tiveram a doença. As pessoas que tiveram a doença. Tá. E, lógico, a pandemia influenciou Sim. tudo na questão de depressão, Entendi. de ansiedade, etc. Mas pessoas que tiveram Covid mudou totalmente questão de personalidade, de... Você acha que quem sentiu bem? Porque tem gente que eu tive Covid, mas fiquei uma semana em casa só vendo televisão e não sentiu nada. Não sentiu nada. E tem gente que pegou e quase faleceu, assim. Essas pessoas, quem você vê que dá mais diferença? Quem quase... tem quem dos sofreu dois. muito ou quem só Tem pegou? dos dois. Às vezes você vai investigando essa pessoa que só não tive nem sintomas, nada, Também fiquei só em casa, mas aí vai indo a fundo, não, realmente eu sinto tal coisa. Que legal. Esse vírus afeta totalmente e energeticamente o nosso corpo. Ai, que droga. É uma coisa... Legal. Tem um curso de gripe do Fabrício, eu fiz. De gripe? Que daí ele fala de todos os vírus, né? Nossa senhora, vai ficar 5 anos. Todos os vírus relacionados à gripe, daí ele entra na parte do Covid, da Omicron. Foi bom? Que legal. Complexo. Imagino. Bem complexo. Porque a gripe é difícil, né? É legal pra mim. O pessoal acha que chinês chinês é fácil tratar gripe, mas não. É difícil. É muita variável. Mas assim, agora tá essa mistureba de coisas, assim, de emoções relacionadas. Tem pessoas que têm a depressão por trás da ansiedade e que nem imaginava que estava em depressão. Entendi. Por conta do Covid. Legal. Fica pro próximo vídeo, Fer. Isso aqui ficou 2 horas.